Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria estar aqui mais uma vez. Tem muito tempo que eu não vim aqui, né, pastor Cário? Mas tudo tem o seu tempo. Estou aqui, quero agradecer a Deus, quero agradecer a missionária Ivani, né, por essa oportunidade, pelo convite, pastor Eliano, pastor Cário e a todos que estão aqui, por essa oportunidade que o Senhor me dá nesta noite, né? Quando ela me convidou, eu falei, meu Deus, quem sou eu para não dizer não? Porque todas as vezes que eu preciso deles, pastor Eliano, pastor Cário, eles têm ido ali somar conosco ali na igreja. Eu falei, independente de ter culto ou não, jamais eu posso dizer não. Eu agradeço pelo convite e eis-me aqui, amém? Então, nessa noite, vamos abrir nossa Bíblia em Atos 9:36. É uma palavra qual o Senhor colocou no meu coração. Todas pessoas pregam de Ruth, Noemi, Esther, Débora. E essa noite o Senhor, vamos falar um pouco de Tabita ou Dorca, que seja, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E ela foi confirmada na boca aqui da Ivani, quero chamar ela Ivani, né, para a glória de Deus. As palavras dela confirmam esta palavra nessa noite, amém? Então vamos lá, Atos 9:36. A palavra de Deus diz assim: todos encontraram, estão procurando, vamos esperar um pelos outros. Muito feliz com o nosso Deus, o que Ele tem feito nas nossas vidas, suas misericórdias duram para sempre em nossas vidas. Nós passamos lutas, travadas, lágrimas, mas maior é o nosso Deus na nossa vida, amém? Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras, esmolas que faziam. Aconteceu naqueles dias que, enferma, ela morreu. E tendo-a lavada, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogar-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto e todas as viúvas rodearam chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorca fizeram quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair todas, e pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, diz: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou-se, e ela, dando-lhe a mão, levantou, e chamando os santos e as viúvas apresentaram-lhe a viva. E foi esta notória por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Amém? A igreja pode se assentar nessa noite. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Irmãos, esta mulher, nessa noite eu quero ler aqui no rodapé da minha Bíblia, que fala assim: Dorcas vivia em Jope e sempre ministrava para muitas viúvas que ali vivia. Jope era uma cidade costeira e era muito comum que as mulheres perdessem os seus maridos em acidente no mar. Dorca era muito generosa e fazia roupas para as viúvas que muito
o amavam e admiravam. Quando Dorca morreu, as viúvas se reuniram em redor e fizeram uma exposição com as roupas feitas para elas. Amém? Bom, nessa noite eu quero falar de generosidade, quero falar de amor, eu quero falar de união. Como é maravilhoso, né? Como o irmão aqui, o co-pastor, falou nessa noite, que o mundo, ele está fazendo de tudo para nos tirar da presença de Deus. Isso é verdade, é bem assim mesmo. Mas também, o que é interessante, que da mesma forma que o mundo está aí para tirar nós da presença de Deus, nós também temos um Deus, também super poderoso, para também atrair a nossa atenção, para nós também olhar para o nosso Senhor, e as suas grandezas e as suas maravilhas. O nosso Deus, Ele é lindo demais, é muito bom o nosso Senhor, e eu fico assim olhando, se o ser humano, né, como o irmão falou nessa noite, prestasse assim mais atenção no poder de quem é o nosso Deus, as coisas seriam muito diferentes. E muitas pessoas, no meio de nós, pessoas cristãs, evangélicas, não têm assim valorizado o seu valor diante de Deus. E muitos têm assim deixado a desejar. Que instrumento precioso que nós somos aqui na terra, na vida do próximo, na vida de cada um. Então aqui a irmã nesta noite, falando assim do testemunho que ela deu, né, do óleo, de passar ali, ser a pura bênção na vida de alguém. E nós temos que entender, se nós valorizássemos o nosso chamado, quem é Deus na nossa vida, as coisas no mundo seriam muito mais diferentes do que é. E ali então ela falando, né, que encontrou aquela moça ali com a história do irmão, e ela teve a própria bênção, não é o canal de bênção, a própria bênção na vida daquela mulher, e ela passou ali o nosso Deus, o poder que Ele tem, e ali alcançou um milagre na vida daquele homem. E assim não é diferente na minha vida e na sua vida. Se nós soubéssemos o valor, o poder que tem Deus, o Espírito Santo na nossa vida para com o próximo, para com nossos irmãos, é muito glorioso, é muito valoroso, é muito grande. E aqui nessa noite, hoje, nós vamos falar de uma mulher por nome de Talita, ou então Dorca, né, que significa gazela, mulher esperta, né? E eu creio que eu estou diante de várias mulheres, homens também, que é um culto departamento de mulheres, mas é para todos, jovem, criança, esperto, que o povo de Deus é um povo esperto, um povo valente, um povo corajoso. E aqui esta mulher, era uma mulher qual ela pegou a dor de muitas viúvas da época. A palavra de Deus, aqui no rodapé, a gente lê que no rodapé da Bíblia, fala que naquela época eram muitas mulheres que ficavam viúvas por causa dos seus maridos, que ia para o mar, para pescar, esse tipo de coisa. E eu creio que naquele era muito acidente, como fala, que ali havia, e perdia os maridos, morria muito nessas pesca, né? E elas ficavam viúvas, mulheres. E esta mulher, por nome de Dorcas, ela se compadecia com as situações daquelas mulheres da época, e ali então costurava, fazia roupas, era generosa, caridosa, fazia roupa para aquelas mulheres que não tinham marido. Hoje é fácil, hoje a gente é sozinha, fica viúva, não tem marido, e as coisas andam, vai embora.
né? Eu se vou longe não, vou pela minha vida, que não tenho marido, pela infinita misericórdia de Deus, né? Deus me entregou uma obra ali para fazer ali embaixo, tomar de conta, e eu relutei contra isso. Teve uma época que nós estávamos ali no monte, naquela época o pastor Roberto fazia, pastor Caio, aquelas reuniões, como é que fala, campanhas unificadas, e todas as quartas nós ia para o monte ali orar. E quando eu comecei a receber a primeira profecia, que eu ia ser pastora, eu não queria de jeito, maneira alguma, e o povo do meio para o fim me chamava, mesmo nem sem eu ser. E ali, quando foi um dia, eu recebi uma muito forte, eu fui questionar com Deus: Senhor, eu não quero ser pastora. E nós ali naquele monte ali, um dia Deus tomou a pastora Nice, grande mulher de Deus usada, mulher que Deus usa mesmo assim, e ela pegou pela minha mão, e eu tinha questionado com Deus, ela rodou assim no meio da turma, era grande, né, pastor Cário, que ia todas as congregações, e falou assim: filha, você disse que não quer pastorear, quem não quer não é você, sou eu, teu Deus. Eu falei: amém, Senhor, então amém. E a partir daquele momento aceitei e comecei a dar valor àquilo ali, e cumpriu na minha vida. E pelas infinitas misericórdias estou ali, e para a glória de Deus, sou eu, meu esposo é o Senhor, meu Deus, e Deus tem nos honrado tremendamente ali naquele lugar, para a honra e glória do Senhor, porque é assim que o nosso Deus faz. Então sou uma mulher que não tem um marido, mas o meu maior esposo é o Deus Todo-Poderoso. Mas naquela época não era assim como é nos dias de hoje, que nós podemos fazer tudo. Aquele tempo era muito mais complicado. Depois que o marido morresse, era muito triste para as mulheres da época. Mas ali Deus levantou esta abençoada mulher por nome de Dorca, para poder dar essa assistência social àquelas mulheres a qual ficava viúva. E a palavra de Deus diz que aquela ato daquela mulher de caridade, bondosa, e ali as mulheres amavam ela pelo seu jeito de ser, pela sua carisma, sua bondade, o seu amor. E a palavra de Deus diz que lá belo um dia essa mulher adoeceu e ela morreu, veio a morrer. E a palavra de Deus nos relata que elas ficaram tão tristes, tão desesperadas de perder aquela mulher tão bondosa, aquela mulher, eu creio que imagina assim, meu Deus, elas disseram: e agora, o que vai ser da nossa vida? O que vai ser sem Dorca? Era ela que nos sustentava, ela era que cuidava das crianças, das mulheres, e agora ela foi embora, o que nós vamos fazer da nossa vida? Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que ali tinha um homem por nome Pedro, um homem cheio da unção, cheio do poder de Deus, um homem que a palavra de Deus diz que Pedro era um homem rebelde, um homem, mas um dia ele teve encontro real com o Senhor, e ele abriu verdadeiramente o seu coração, e ele foi transformado literalmente. Esse homem foi tão transformado que a palavra de Deus diz que até a sombra dele curava, para você ver que homem usado, que homem de Deus, que homem abençoado. E a palavra de Deus diz que então mandou chamar este homem cheio do poder de Deus, e ele veio até ali aquela situação. Interessante que o que mais me chama a atenção nessa palavra eu choro muito, hoje eu estou para chorar, hoje eu estou assim, chorando, sem até me falar que meus cabelos estão brancos, eu estou chorando. E ali, o que mais me chama a atenção é que aquelas mulheres, Ivani, elas se reuniram, vestidas ali ao redor, né, daquela mulher morta, né, todas vestidas, tipo um protesto, daquela situação, todas ali, louvado e engrandecido o nome do nosso Deus, chorando ali, clamando. E ali eu creio que, olha aqui, ela fez isso, olha a roupa, olha aqui, eu creio que elas estavam ali naquela situação. E a palavra de Deus diz que ali então Pedro chegou e mandou que ela saísse dali, e ele foi orar. E a palavra de Deus diz que por causa da oração de Pedro, eu creio que não foi nem tanto pela a oração de Pedro, eu creio que foi pelo amor que aquelas mulheres, que Deus, através da vida de Pedro,
operou aquele milagre. Quando Deus olhou lá do céu e viu aquelas mulheres ali chorando, aquelas mulheres ali desesperadas, e Deus, o milagre, Deus não aguentou, porque a palavra de Deus diz que Deus não aguenta um coração contrito e aquebrantado. Deus não aguenta quando nós botamos de joelho, que clamamos a eles, que choramos diante dele. E eu tenho certeza que o milagre na vida desta mulher, a ressurreição dela não foi tanto pelo Pedro, ele foi uma bênção, um instrumento, mas sim pelas lágrimas daquelas mulheres diante daquela situação. Então nessa noite eu quero dizer para mim e para vocês, a nossa lágrima, o coração aquebrantado, contrito, move o coração do Senhor, que nós possamos ser puros, coração do amor, um coração sincero, ser pessoas generosas, pessoas boas, pessoa do amor, pessoas a qual alguém estiver precisando de nós, que nós possamos ser generosa, bondosa com o nosso irmão, com o nosso próximo. Aleluia, louvado, engrandecido. É interessante, a irmã ali falou que ontem ganhou um abraço meu. Eu creio que quando eu parti dessa terra, muitas pessoas chegam até a mim e falam, são duas coisas que tem em mim que chama atenção, a marca registrada minha, é o meu sorriso e o meu abraço. Então assim, que nós possamos cada dia deixar uma marca registrada quando nós partimos dessa terra, na vida de alguém, na vida daqueles que precisam de nós. Que nós possamos ter amor para dar ao próximo, fazer com amor, com verdade, com dedicação. E Dorcas, sim, ela foi na vida daquelas mulheres. Por mais que a terra, por mais que o mundo, por mais que as pessoas, nós façamos o bem, e muitas das vezes nós fomos pedrejados, somos punhalados, muitas das vezes nós somos desprezados. Mas nessa noite eu quero dizer para cada um que está aqui nessa noite, através desse canal, continua fazendo bem, continua sendo generoso, generosa, continua com amor no coração, independente de se alguém te machucar ou não, te magoar, continua fazendo bem, seja o canal, seja a própria bênção, não o canal, que o nosso pastor disse que nós não é o canal, nós somos a própria bênção na vida de alguém. Que nós possamos estender sempre as mãos para aqueles, até mesmo aqueles que nos ferem, aqueles que nos machucam, que nós possamos ser pessoas igual Dorcas foi, louvado e engrandecido. É tão gratificante, irmãos, quando nós fazemos o bem a alguém. Hoje Deus tem me usado muito em casamentos, Deus tem me usado muito em pessoas, em lares. E hoje Deus tem sempre me posto em cada situação. E essa semana me apareceu algo, sempre, quase todo dia, para me resolver. E era uma situação assim tão difícil de resolver. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou entrar nessa situação? Eu falei, meu Deus, Senhor, me põe em cada situação, amém. E ali chamei uma dessas pessoas que fazia parte dessa história. E passei para ela ali, falei, minha filha, vamos orar, vamos descer 3 dias na madrugada antes de nós ir fazer. E assim nós fizemos, e eu falei, no sábado nós vamos jejuar. E assim nós fizemos 3 dias de oração na madrugada, e hoje jejuamos e ali nós fomos. Antes de sair de casa, eu falei, Senhor, confirma a minha ida ali, porque ali tem que acontecer um milagre, ali tem que ficar uma história que o Senhor é Deus naquele lar, naquela casa. E ali eu orei, chorei, e o Senhor me deu ali em Josué. Então ele disse, ser forte e corajosa, não temas que eu sou contigo. Eu falei, amém, Jesus, que se tem uma coisa que tem em mim é coragem. É decisão, é determinação. Isso aqui eu tenho para a glória de Deus, porque não vem de mim, vem do Senhor na minha vida. E era uma situação muito delicada. E ali nós fomos ali. Quando chegamos ali, sentamos.
em 4 pessoas para aquela... Olha só, pastor Cário, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é que liberta, ela é que cura. Dia de terça-feira ali na sede, nosso pastor, ele trouxe a palavra de Deus ali em Atos, Efésios 4, 27, aonde diz: pequeis, ireis, mas não pequeis, e ali vai. E por causa desta palavra, que alcançou alguém dessa situação, e ele me procurou, para pedir um socorro e uma ajuda, porque ele estava no culto na terça-feira, e a palavra falou com ele. E ali então o nosso pastor Roberto, ele diz que muitos lares, muitas famílias estão destruídas por falta de diálogo, pastor Cário. E era justamente o que ia acontecer. E ali eu fui e falei: não, calma, não faz isso. E ele falou: ontem ali, depois daquela palavra, eu fiquei, meu Deus, quem que eu procuro para me desabafar? E veio você, pastor. Amém, meu filho, eis-me aqui. E ali então, esta situação, por causa daquela palavra, hoje nós estivemos ali. E teve este diálogo entre nós, com Deus na frente. E quando nós saímos dali, aquilo que eu estava assim, tremendo para chegar até ali, nós saímos dali com um sorriso de orelha a orelha, porque grande foi o mover de Deus, grande foi a obra de Deus, grande foi o mover de Deus, e Satanás foi envergonhado, e aquela casa foi alcançada para a honra e glória do nome do Senhor. E como é maravilhoso, como a irmã falou nesta noite, como é bom, como nós podemos ser bênção missionária na vida de alguém, como é gratificante nós alcançar alguém que está ali quase destruído, e você chegar através da tua vida, você alcançar e Deus fazer a obra através de você. E então não foi diferente aqui na vida de Dorca. Dorca era esta mulher generosa, mulher bondosa, e por causa da vida dela, quantas pessoas, mulheres, crianças, ela alcançou. Louvado, engrandecido, interessante que, enquanto aquelas mulheres estavam ali naquele desespero, chega Pedro e opera aquele milagre, ora por aquela mulher, e ela foi ressuscitada, e ela voltou de novo, porque as misericórdias de Deus, o Senhor se compadeceu de ver aquelas mulheres chorando e sofrendo pela perca de Dorca. E nessa noite eu digo para mim e para vocês que estão aqui nesta noite, louvado, engrandecido, que nós possamos ser a marca registrada de Deus na vida de alguém, que nós possamos ser bênção na vida de alguém, para quando nós, aleluia, louvado, engrandecido, partir dessa terra, que vai alguém lembrar de nós, com ternura, com amor, com gratidão, como foi com a Dorca. Naquele momento ali, as irmãs, aquelas mulheres juntaram, e o milagre foi de volta. E que nós possamos, meio neste mundo difícil, esse mundo de muita crueldade, muita falta de amor, que a palavra de Deus tem se cumprido, que ia chegar essa época, que muitos amores de muitos ia esfriar, ninguém ia estar nem aí para ninguém, não ia querer saber do problema de que alguém está passando. Mas eu creio que nesta noite, no nosso ministério, aqui diante dessas mulheres e homens que estou vendo aqui nesta noite, eu sei que aqui tem homens de coração maravilhoso, mulheres honradas, mulheres de coração maravilhoso. Já começa pelo o pastor Cário, pastor Eliane. A gente olha, né, falando não para esse casal, para essa família aqui, para cada um de vocês, e nós vê Cristo no rosto, Cristo no coração de cada um de vocês que está aqui nesta noite. É tão lindo a gente olhar e ver Jesus em cada um, em cada pessoa, mesmo no meio dessa vida, dessa terra, dessas coisas tão difíceis.
O amor de muito tem esfriado, mas ainda existe um remanescente nessa terra. Ainda existe homens e mulheres de Deus, do coração aquebrantado, do coração que tem amor, que o amor reina no coração. E que nós não venhamos deixar nada, nem as lutas, nem as tribulações, nem as dores, nem as pedradas, nem as diversidades. Ninguém tirar o que Deus colocou dentro dos nossos corações, que é o amor, que é a gratidão, que é o amor ao próximo. Ainda que muitos não estão nem aí, muitos não passam, está igual ali a história do bom samaritano, passa um levita, passa sacerdote, passa todo mundo e não está nem aí. Mas eu creio que eu estou diante de um povo, essa família Ebenezer, essa família abençoada, que passa e dá a mão, levanta e pega e cura ali as feridas. Eu creio que eu estou diante de uma família, de um povo que ainda se compadece. Assim como Dorca era aquela mulher que se compadecia daquelas mulheres. E mesmo assim, por mais que doa, por mais que venha as lutas, mas que nós possamos ser diferentes. Que nós possamos ser mulheres e homens diferentes aqui na terra. Que nós não venhamos deixar, é porque pagar o mal com o mal. Não, nós vamos pagar o mal com o bem. É assim que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Se fizer algo, dá um tapa no teu rosto, de um lado, vira para dar para o outro. Isso nosso Senhor ensinou, não é na pancada não, é se nos procurar, nós estender as mãos. Ainda que tenha feito mal para nós, nos feito sofrer, mas na hora que procurar, se precisar de um prato de comida, se precisar de um copo de água, nós vamos lá, estender as mãos e dê. Porque nós temos que ser diferentes, nós somos diferentes. Por quem ganha somos nós. É tão maravilhoso, irmãos, as pessoas, muitos servos de Deus, têm usado a palavra de Deus, têm estado na casa de Deus, têm pregado a palavra de Deus, mas não tem o amor, não se compadece, não tem generosidade com o próximo, com ninguém. Mas é o nosso ministério, nós somos bem ensinados na palavra de Deus, na verdade, para que quando nós se vê diante dessas situações, nós agir como Dorca agiu, fazendo bem, sem olhar a quem, dando a mão, que seja quem for que nós se deparar, nós venhamos dar as mãos, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Louvado, engrandecido. É tão gratificante, irmãos, nós ter o amor para o nosso irmão, para o nosso próximo. É tão maravilhoso, sabe, as pessoas olhar e ver, mulher abençoada, essa mulher é a mulher de Deus. É tão gratificante, irmãos, nós olhar e falar, meu Deus, aquele homem, meu Deus, é um grande homem de Deus, igual eu ouvi do pastor Cário, pastor Roberto, pastor Eliane, enfim, tem vários. Tão maravilhoso, não tem nada, não tem dinheiro que paga nós ter a marca de Cristo em nosso levantar, no nosso deitar, nós dar exemplos de homens e mulheres de Deus, para a glória de Deus. É tão maravilhoso, irmãos. Então nós precisamos valorizar o nosso Senhor, valorizar o Evangelho, valorizar ser homens e mulheres de Deus, ser reconhecida, como foi Eliseu na vida ali da mulher sunamita, né? Lá vai um grande homem de Deus, lá vai uma grande mulher de Deus, que nós possamos a cada dia ser diferente. Por mais que muito tem culpa, pastor Cário, não é nem das pessoas lá fora, das próprias pessoas que não têm se valorizado, não têm dado testemunho, como o pastor Cário sempre prega e fala, de servo, de homens e mulheres de Deus.
A culpa disso é as próprias pessoas que fazem isso. Mas que nós possamos ser diferentes. Quantas das vezes tem pessoas que aproximam de mim e vem falar assim: olha, eu não sou crente, eu ainda não fui, porque tem crente que é assim assado. Eu digo: mas você quer um conselho? Vá e faça diferente. Vai lá e seja diferente. Então, assim, quantos falam isso? Mas ainda tem muitos que vê nós como mulheres e homens de Deus, porque através da nossa vida, nosso testemunho, e ali a notícia vai passando, que nós, assim como Dorca, hoje virou história, estou aqui pregando, a vida desta mulher, que foi ali uma mulher bondosa, generosa, que ela foi morta, e ela ressuscitou, através de um homem de Deus, para continuar ali a missão. Eu creio, irmãos, que no meio de nós, eu creio, que se nós tivermos esse coração bondoso, eu creio que Deus, Ele é homem ainda, Ele é Deus poderoso, para operar na nossa vida, ainda se nós estivermos mortos ainda, Ele fazer o que fez na vida. Eu creio, eu tenho convicção e a certeza que o nosso Deus tem esse poder. Tem sim, se nós der bons testemunhos, ser pessoas maravilhosas aqui na terra, ainda que o mundo esteja do jeito que está, e nós se ver dentro de um caixão, eu creio no poder de Deus, de as pessoas estar chorando, de não acredito, pastor Edith morreu, não, como nós vamos, eu creio que Deus ainda levanta, eu creio, meu Deus, pastor Caio morreu, não acredito, aquele homem bondoso, e agora, o que nós vamos viver, ser o nosso pastor Caio, eu creio que Deus ainda levanta ele do caixão, eu creio, eu tenho a convicção disso, mas sabe para quê? Por quê? Para isso nós temos que ser por exemplo, pastor Cário. Para isso nós temos que dar bons testemunhos de homens e mulheres de Deus. Não é qualquer um que Deus opera um milagre desse de jeito nenhum. Mas Ele ainda opera milagre. Eu creio que Ele faz isso sim na minha e na tua vida. Porque Dorca, ela era mulher igual eu sou. Era de carne igual nós somos, não era santos. E assim, Deus fez esse milagre na vida dela. Por que Deus não pode fazer na minha e na sua vida? Pela nossa generosidade, pela nossa bondade, pelo nosso compromisso com Deus. Eu creio que Ele tem esse poder sim para fazer. Então, que nós possamos, irmãos, cada dia sermos diferentes, para que a nossa história venha sair mais verdadeiro exemplo e testemunho ainda nos quatro cantos dessa terra. Que ainda nós possamos ser diferente de muitos que têm envergonhado a palavra de Deus, o Evangelho. Mas nós podemos sim fazer ainda a diferença na terra do jeito que nós estamos comportando. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ainda nós temos moral na terra e diante de Deus no céu. Nós ainda temos moral no mundo espiritual. Que quando pessoas vierem, quantos dias já deparei com situações, eu digo, mas eu não sou assim. E que nós possamos impor e mostrar para a sociedade que nós somos testemunho de Deus ainda nessa terra. Se alguém aproximar de nós, vir querer nos caluniar, defamar nosso caráter, nós diga, mas eu não sou assim, eu sou diferente. Mas para isso nós temos que andar diferente, sermos diferentes, até alguém se atrever, querer tirar nossa moral, o nosso caráter, nós colocar eles no lugar deles, como homem e mulher de Deus, não aceitar a defamação na nossa vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E nessa noite, louvado e engrandecido, eu encerro por aqui esta mensagem, esta palavra, foi a qual o Senhor colocou no meu coração, para trazer que nós possamos ser diferentes, que nós possamos ser igual Dorca, e que nós possamos deixar a nossa marca registrada aqui ainda nessa terra, para quando nós partirmos aqui, nós vamos ser enterrados, louvado, engrandecido, mas lá vai ser enterrado, mas respeitados,
como homens e mulheres de Deus aqui na terra, para que nós possamos um dia ainda ser honrado na terra, como nós estamos sendo, mas também honrado no céu, assim como Dorca foi honrada e continua ainda sendo honrada na palavra dela. Nesta noite estamos falando de um exemplo de mulher, que nós possamos ser exemplo de mulheres e homens de Deus aqui nessa terra, que nós possamos fazer o bem. Ah, me fez o mal, vai lá e faça o bem. Eu mesmo sou vítima disso. Eu faço tanto bem para as pessoas e o que eu recebo muita ingratidão. E Deus já usou vaso e diz que nunca eu espero o bem daqueles que eu fiz pelo homem, mas o meu galardão vem do céu. E eu tenho vivido o galardão de Deus na minha vida. E por causa disso, você acha que eu paro? De jeito, maneira alguma. Um me dá uma rasteira, eu faço para o próximo. E assim é o nosso papel. Não estou nem aí, porque o meu galardão vem do Senhor. E que nós venhamos, prosseguimos em frente, como homens e mulheres de Deus, pagando o mal com o bem e não olhando quem seja ele que for. Amém? E nesta noite, igreja, eu deixo essa palavra para mim e para você, que primeiro ela fala conosco quando a gente medita. Quando eu meditei nessa palavra, eu chorei muito. Eu falei, que mulher bondosa. Eu quero ser, quando eu partir dessa terra, eu quero que a minha história, eu tenha lutado, que seja uma mulher de respeito, uma mulher de honra aqui nessa terra, para o nome do Senhor ser glorificado na minha vida. E eu estou lutando para me deixar esse legado, para a terra, para aqueles que ficarem aí, lembrar de mim, mas como uma pessoa boa, uma pessoa do amor, uma pessoa generosa, não deixar a minha marca registrada, aquela ali, o inferno está cheio. Não, eu quero deixar como uma grande mulher de Deus, mulher bondosa, mulher generosa. Eu tenho lutado para isso. Então que nessa noite, esta palavra fica dentro do centro do nosso coração, que nós possamos ser diferentes, que nós possamos ser igual Dorca. Não vamos que o mundo esteja do jeito que estiver. Quem quiser brincar com a palavra de Deus, que brinque. Mas que nós possamos dar testemunho e ser diferente. Amém? Então nessa noite eu deixo essa palavra para cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês nessa noite. Eu agradeço essa riquíssima oportunidade a qual o Senhor me concedeu nessa noite, de eu estar aqui ministrando essa palavra aos corações de cada um de vocês. Amém? E que Deus abençoe a vida de cada um, pastor Cairo, pastor Eliane, para todos que aqui estão nessa noite, que Deus possa abençoar grandiosamente. E se precisar de mim, sabe aonde me encontrar, só mandar um zap, que eu venho aqui abençoar vocês. Nós que pastoreamos, né, pastor Cário, é meio, né, que corrido nossa vida, mas é assim que nós temos que ser. Um dia corre para um lado, outro dia corre para o outro, e assim nós temos que ser generosos, nós temos que ajudar uns aos outros, temos que dar as mãos uns para os outros, e assim que nós vamos crescendo, rompendo com o Senhor na nossa vida e em frente. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês nessa noite, amém? Eu agradeço a minha riquíssima oportunidade.